Mesmo assentados, eu convido você a abrir sua Bíblia, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, você pode acompanhar também pela TV. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12. Vamos ler esse texto, depois nós vamos orar. 2 Coríntios 3, versículo 12, está escrito: Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Oremos. Pai, te louvamos, já apresentamos a Ti as nossas canções e orações. Agora, nesse momento, nós te pedimos, fala conosco, Pai. Nesse momento nós possamos guardar, Senhor, toda angústia, toda preocupação, toda ansiedade, que a Tua palavra seja um alento para os nossos dias, um consolo para aqueles que se encontram entristecidos e uma palavra de ordem às nossas vidas. Fala conosco, Pai. Assim nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Bom, queridos, imediatamente a gente pode entender sobre a questão dos velhos hábitos, né, que acabam nos arrastando para o passado. O passado me parece um lamaçal que nós devemos aprender a deixar para trás e seguir o projeto de Deus. Não são poucos, né, que falam desse aprisionamento do passado. Se nós falarmos na vida espiritual, nós vamos entender que a velha criatura insiste em nos atrair para o passado. Nós falamos de pessoas convertidas, pessoas animadas em Deus, pessoas que vivenciam os projetos de Deus, mas infelizmente ainda continuam sendo convidadas a viver um ambiente da velha criatura. Isso nos mostra aí um aprisionamento através dos momentos que foram vividos no passado. O passado tem essa característica, não é, de invadir a mente, de marcar o momento, e muitas vezes, atualmente, atropelam os pensamentos mais puros. Nós estamos falando de pessoas que experimentam de uma santidade, de um grau de santidade diante de Deus, mas não estão isentos, né, de serem arrastados para o passado. Muitos apenas no pensamento. Outros acabam cedendo à tentação e voltam às velhas práticas. Por que isso acontece? Porque as épocas são marcadas, não é, pelas circunstâncias. Nós podemos nos lembrar quando assistimos TV ou algo pela rede social, pela internet, e nós assistimos um documentário que nos arremete ao passado. Não é? É bem comum mostrar o passado através de documentários. Mas eu me lembro, certa vez eu fazia um curso de sonoplastia, muitos anos atrás, no estado de São Paulo, e o curso era bem interessante, que ele mexia com as emoções. Um curso de música. Sonoplastia é aquele momento de você trabalhar com fundo musical, de teatro, de cinema, TV. E eu tive a oportunidade de fazer esse curso no seminário Sérgio Tastaldi, era um homem muito conhecido na época, e o curso ele mexia muito com as emoções. E um dos exercícios que eu me lembro de ter feito foi o momento deles colocarem músicas dos anos 30, 40, 50, 60, e nós tínhamos que descrever o que nos veio à mente. Então, determinadas músicas eram usadas para mexer com as emoções. Em alguns momentos eu dizia, olha, eu nunca ouvi essa música, porque era um passado muito lá atrás, né?
muito atrás. Mas às vezes eu ouvi uma determinada música e dizia: olha, isso lembra a minha infância, isso lembra a minha família, isso lembra uma aventura, isso lembra um romance. Então a música, ela tem uma particularidade de também marcar o momento. E se essa música está no passado, quando ela é trazida à tona, o que estamos fazendo senão mexer no passado, pelo menos na memória, e trazer à memória alguns fatos que marcaram o nosso passado. Isso não é só a particularidade da música, né? Às vezes tem pessoas que falam: puxa, esse perfume me lembra um amigo. Aí, coisas parecidas. Vamos ficar no ambiente do amigo para não dar problema para os casais, né? Mas a gente já ouviu essa história, né? Esse perfume lembra um ex-namorado. Aí joga logo o perfume fora para não lembrar mais, né? Porque está no passado, então não é para lembrar mais. Mas a gente tem essa coisa de marcar o passado. Isso nós chamamos paradigmas. A palavra paradigma, do grego, é justamente um modelo, um padrão, que por algum motivo ficou marcado, estabelecido. Isso entra na cultura, o paradigma entra na cultura. Muitas vezes o paradigma é visto como uma exceção que acaba virando regra. Não necessariamente no contexto cultural, o paradigma são as regras e normas da cultura, mas algo que marcou. Então a gente tem muito isso. Eu não sei se você é da época que a sua avó dizia para você que leite com manga fazia mal e podia matar, né, irmãos? Não significa que ela não tinha sabedoria. Minha avó tinha sabedoria, mas era um paradigma. É bem provável que em algum momento na história dela, ou alguém contou um fato de alguém, de uma criança que tomou leite com manga e morreu. Então isso marcou, o fato marcou. Se era verídico ou não, hoje, bom, se dependesse de manga com leite, eu já tinha morrido muitas vezes, né? Não morri, mas pode ser que aconteça e alguém diga: ó, a vovó tinha razão. Não depende de razão. É apenas um paradigma. É algo que marca, o fato marcou a história. Isso foi trazido lá do passado, e as pessoas muitas vezes caminham mais pelo passado do que para o que se abre, o horizonte, o futuro. Então nós encontramos no ambiente cristão muitas pessoas presas ao passado. Nós conhecemos Lamentações de Jeremias, que diz que nós devemos trazer à memória só o que pode nos dar esperança. E muitas vezes o passado não traz esperança, só aprisiona. Então o que seria o paradigma? Algo que marcou, que pode ser o perfume, a música, o fato, a história, algo que aconteceu, mas é visto como o pior modelo, que não necessariamente nós devemos olhar como um bom modelo. Pela manhã nós falávamos dos bons costumes que as famílias perderam, não é? A ideia do filho pedir a bênção ao pai é um paradigma. Criou-se na sociedade, através da religião cristã, o hábito do filho dizer: benção, mãe. E a mãe respondia: Deus te abençoe. É um paradigma, sim. Não significa que se o filho não pedir a bênção, ele não é abençoado. Até porque ele é abençoado diretamente por Deus. Se ele não busca a maldição, ele é abençoado. A questão é que é um paradigma importante. Não seria chamado de paradigma porque o paradigma é o pior do que marca. Mas a sociedade vai dizer: isso é irrelevante, então removeu-se esse marco. Daí hoje dizermos que é um paradigma. Por quê? Porque removeu isso da cultura. E não precisava remover. Era tão bom quando os filhos obedeciam mais aos seus pais, quando respeitavam os mais velhos. Eu pedia a bênção a todo mundo que era mais velho. Isso era comum na minha família, não é? E ai de mim se não pedisse a bênção do mais velho. Não necessariamente o mais velho sabia o que era abençoar, mas ele, por cultura, ele dizia: Deus te abençoe, meu filho. E eu me sentia em paz, porque eu cumpria um rito cultural. Isso sempre fez bem à minha vida. A gente remove algumas coisas e, infelizmente, a gente perde um pouco a noção do que pode ser a sociedade dali para frente. Mas como nós estamos falando do passado, né, das afirmações do passado, esse texto que nós lemos fala um pouquinho de uma particularidade que está aqui sendo citada pelo apóstolo Paulo, não é? Na sua terceira viagem missionária. Ele tem assim as suas aventuras, ele tem os seus momentos. Deus muda os planos na viagem missionária de Paulo. E eu quero ler ali em Atos dos Apóstolos,
Mais um texto para corroborar aqui com o que nós estamos dizendo. Atos capítulo 19, versículo 21 e 22. Está escrito: depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito, veja que está falando de espírito com E minúsculo, ou por ele mesmo, pelo que ele entendia, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Isso aqui é uma mudança de planos que alguns vão dizer que foi motivado pelo Espírito de Deus e outros, pelo modo que ele escreve, vão dizer: não, Paulo sentiu no coração. Sabe aquela coisa que o crente gosta muito de dizer? Eu senti no coração de fazer. Bom, se nós estamos falando de passado, estamos falando em presente, em realizar coisas, sabemos que o coração do homem pode ser enganoso. Então nós não podemos simplesmente sentir no coração. Nós precisamos avaliar todas as coisas, nos desprender um pouquinho de um passado que pode atrapalhar a nossa caminhada futura. E eu gosto do exemplo da caminhada que nós conhecemos. 2 pés, o esquerdo e o direito. Um está no passado e o outro tem que se desprender do passado para ir à frente. Do contrário, você não caminha, você fica estagnado. Então você tira um pé do passado para pisar lá na frente. Caminhada é isso. Se nós não tirarmos o pé de onde está, vai ser sempre passado. Nem presente ele consegue ser. O movimento é o presente. Pés parados, passado. Movimento é o presente que caminha para um futuro. Então nós precisamos entender isso, porque o apóstolo Paulo, ele estava sofrendo críticas, pesadas no seu ministério, em função da demora em visitar aqueles irmãos que ali estavam. Então Paulo usa essa oportunidade de fazer a visita. Veja que eu estou dizendo, a crítica está no passado. Ele abre mão da crítica que fazem a ele, como se ele não estivesse ligando para os irmãos, e ele está pensando no futuro. Ele quer viver a paz entre os irmãos. Então ele rompe com o passado das críticas e avança. Muitas pessoas, ao conversar comigo, falam sobre isso: pastor, o meu momento é ruim. E aí quando você mexe um pouquinho no passado, você vê que a pessoa não cortou o cordão umbilical, não cortou a corrente que prende ao passado. Passado muitas vezes aprisiona. Se nós temos um passado que podemos trazer à memória para nos dar esperança, parabéns, ótimo. Mas se nós ficarmos presos ao passado, naquela nostalgia, naquele saudosismo, era tão bom quando era assim. Outro dia, eu falando de política, alguém disse: puxa, era tão bom quando tinha o Cruzeiro. Você é da época do Cruzeiro? Do Cruzado? Do novo Cruzado? A pessoa está vivendo de passado, irmãos. O nome por si só não significa nada. Você tem que estudar o ambiente socioeconômico para dizer se era bom ou se não era. E aí tem uma questão de gestão pública. A pessoa estava presa a um nome, Cruzeiro. E alguns mais místicos falavam que o nome Cruzeiro não era bom, porque se referia a cruz. Cruzeiro é um lugar de colocar as cruzes. E cruz pode ter vários sentidos. Para nós, cruz significa vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas para o mundo em geral não é morte. Você passa num cemitério, que você vê lá, cruz, para significar que a pessoa morreu. Para nós não. Quando nós olhamos para a cruz e vemos uma cruz vazia, significa que Jesus venceu a morte e nós também venceremos. Diga glória a Deus por isso. Então cruz tem um sentido diferente em vários aspectos. Cruz pode ser descrito como o amor de Deus sobre a humanidade, perdão, paixão, tantas coisas podem sim ser traduzidas, representados pelo símbolo da cruz. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele estava então abrindo mão desse passado de crítica, de pessoas criticando ele, e ele vai em direção a esses irmãos para ali abraçá-los, para perdoar, para tirar as arestas de uma relação de amizade com os irmãos que ali estavam. Então, esse momento é um momento que Paulo vai romper com o passado. E isso é muito importante porque Paulo, no seu passado, ele era perseguidor de cristãos. Agora ele é um cristão. Veja que ele teve que romper totalmente com o passado para viver a novidade de Cristo na vida dele.
E eu posso afirmar a você, pela experiência pastoral que temos, que muitos crentes não conseguem caminhar livres porque estão presos ao passado, porque ainda se permitem ser arrastados para o passado em todas as esferas da vida. Eu às vezes converso com pessoas e digo, mas você ainda está nessa, você ainda está pensando nisso, mas porque fulano me ofendeu? Olha aí, está preso ao passado. A liberação do perdão é uma das auréolas do cristianismo. Jesus ensina o perdão como uma prática efetiva e diária na vida do crente. Se você não libera perdão, você está preso ao passado. Alguém que te feriu, ou vice-versa, enfim. Quando nós falamos em viver novidade com Cristo, nós precisamos romper com todo o passado. Isso envolve religião, isso envolve vida sentimental, isso envolve toda a nossa capacidade de raciocinar. Temos uma mente frutífera em Cristo. E aí eu vou voltar lá ao texto que nós lemos inicialmente, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Você deixou marcado aí? Então está escrito lá, 2 Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança. Qual esperança? A esperança é algo que vai chegar, por algo que vai chegar. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Quando Paulo vai pregar sobre a nova aliança, ele começa de uma forma religiosa, ensinar que precisa romper com o passado. Quem deseja viver uma nova vida com Cristo, precisa romper com o passado. Novidade de vida é algo que se descortina para o futuro. Então, se nós ficarmos ainda presos ao passado, o que não temos? O que Paulo chama de ousadia. Essa ousadia não é apenas a expectativa de uma aventura. Ousadia não do desprendimento, eu sou ousado, não. Esta palavra foi trazendo esse significado bem atual, mas a ousadia significa, na verdade, franqueza. É uma coragem mesmo em meio ao medo. Franqueza é, eu preciso alcançar lá na frente, mesmo que os perigos estejam aqui aos meus olhos. Então, se você quer experimentar uma novidade de vida com Cristo, você vai romper com o passado, você vai anular os seus medos e vai avançar rumo a Cristo. Exatamente sobre isso Paulo trata e incentiva os seus irmãos a terem esse destemor. Viver o Evangelho é viver a novidade de vida com Cristo, queridos. Se você vai ao médico e o médico libera uma palavra dizendo que a doença é incurável, que é impossível, que a morte está caminhando bem próximo, e se você para nesta palavra, não desmerecendo o médico, você está preso ao que ele conhece pelo que ele estudou no passado. Quem vive com Cristo começa a vislumbrar um futuro totalmente desligado do passado. Ora, se o médico estudou e no passado essas doenças eram incuráveis, eu creio que o meu Deus é o Deus do impossível e pode me curar daqui para frente. Louvado seja o Senhor. Veja como é bem diferente experimentarmos uma novidade de vida com Cristo, queridos. Então, o que Paulo começa a discorrer? Ele fala de um assunto que para aqueles que ali estão vivendo o seu momento religioso, uma transição entre a lei e a graça, não é? Quando nós falamos de lei e graça, estamos falando do ambiente do judeu do passado, que se baseava na lei e tinha alguns costumes religiosos presos na lei. Quando falamos de graça, nós falamos da liberdade que temos em Cristo, de não sermos aprisionados por nenhuma religião. O crente, ele não é aprisionado, e eu nem gosto da palavra proibição. Muita gente me pergunta, eu recebo às vezes uma mensagem de uma das nossas irmãs que ela pergunta, pastor, isso é pecado? Eu digo, quem sou eu para definir o que é pecado? Eu prefiro pensar no que vai agradar a Deus ou não agrada, porque a palavra pecado já traz o sentido da proibição. E se houver uma proibição, eu estou tolhindo a pessoa da sua liberdade de decidir. Então, o que normalmente eu digo, isto não seria bom, isso não vai trazer um bom resultado a curto prazo, médio prazo e até longo prazo. Isso pode ou não interferir na sua vida espiritual? Sim. Mas se nós ficarmos focados apenas no que é ou não pecado, qual o manual vai nos dizer o que é pecado?
Se eu busco no manual algo que diga se o meu comportamento, o meu pensamento é pecaminoso, eu estou voltando para a lei. Na verdade, a graça vai dizer: você pode tudo, mas você não deve tudo. Porque tudo o que você faz gera uma consequência. Então veja a liberdade com Cristo como é bem diferente do que preso na lei. E aí Paulo, logicamente, vai, no dito popular, vai mexer com o que está quieto. Porque ele está vivendo um momento de muitos crentes experimentando novidade de vida em Cristo, mas ainda presos à lei. Paulo vai experimentar de diálogos com pessoas que nem querem tocar no assunto. E ele vai tocar no assunto sério, que é a questão do véu, que é muito importante. Na última semana, durante a semana, nós trouxemos uma mensagem falando sobre esse momento, que Moisés sobe, na segunda subida para buscar lá a ordem de Deus, o que é conhecido como as tábuas dos 10 mandamentos, e quando ele desce, o rosto dele está brilhando, está reluzente, e aí ele coloca o véu para falar com os irmãos. Quando ele sobe para falar com Deus ou entra na tenda, ele tira o véu, mas quando ele fala com os irmãos, ele coloca o véu. Por quê? Muitos desses irmãos nem entendem o que está acontecendo, mas não é só isso. O que Paulo vai discorrer sobre isso nos ajuda a entender um pouquinho mais. Se você não acompanhou essa mensagem, em breve vai estar aí no canal do YouTube, Gami Prisma. Você vai acessar o canal, você vai ter todas as mensagens lá. Mas mais do que isso, é você perceber que essa história do véu marca uma época. E aí voltamos àquilo que nós falamos. É um paradigma. Para quem foi marcado pela história do véu, se desprender do véu é difícil demais. Por isso, alguns usos e costumes de igrejas que nós já experimentamos no passado são difíceis de sair de nós. Eu gosto daquilo que acontece assim, 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 porque você viveu isso lá atrás, né? Pastor, eu era daquela igreja que tinha sempre alguém rodopiando. Ok, queridos, você está vivendo um novo momento, você está numa nova igreja, você está num novo espaço, você está numa nova relação com Deus. Se você está preso a esse momento que você viveu, é melhor você ficar no passado. Não dá para você caminhar em novidade de vida preso ao passado. Não digo que isso é bom ou ruim. Não estou fazendo um juízo de valor, e eu citei apenas o exemplo do rodopio, porque é algo que eu ouço bastante. Irmã, pastor, eu ouvia sempre, eu via e tal, isso acontecia. Eu falei: irmã, você está numa nova igreja. Você está numa igreja em que damos muita ênfase ao estudo da palavra, ao conhecimento de Deus pela leitura da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não está escrito: experimentareis os movimentos e os movimentos te libertarão. Não está escrito. Quando Oséias fala que o povo erra por falta de quê? Conhecimento. Ele não diz: o povo erra porque não entrou no movimento. Tudo que nós lemos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nos arremete a conhecer Deus. Lógico que esse conhecimento nos arremete à leitura da palavra e no momento de relação com Deus. Se você só lê a Bíblia e não buscar uma intimidade, uma relação próxima de Deus e uma relação com o Espírito de Deus, você não vai ter o conhecimento necessário para causar essa transformação. Deixa marcado aí, por favor, em 2 Coríntios. Eu vou voltar de vez em quando a esse texto, mas eu quero ler a passagem que Paulo cita, que está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 29. A igreja está aí? Posso ouvir um glória a Deus? Êxodo 34, versículo 29, está escrito: quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, nem ele sabia disso, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado do monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto.
Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Então, veja que Moisés está se descobrindo na intimidade com Deus, ele fala com Deus, ele está muito próximo de Deus, ele ouve Deus falar, os mandamentos são dados, ele desce para falar com o povo e o povo estranha, porque vê Moisés com o rosto reluzente. Então ele fica pensando sobre aquilo, muitos não entendem. Lemos aqui que o próprio irmão levita, sacerdote Arão, não entende o que está acontecendo, e ele então cobre o rosto. Mas quando ele vai falar com Deus, como se dissesse o escritor, Moisés, diante de Deus não adianta esconder nada. E aí a gente conhece isso muito bem. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, não podemos esconder nada de Deus. Então Moisés se apresentava diante de Deus, tirava o véu, porque Deus já sabia como ele estava, mas diante dos irmãos ele colocava o véu. Quando lemos esta passagem aqui de Paulo lá aos Coríntios, falando sobre o episódio, nós começamos a entender que há uma situação em que Moisés vai preservar, ele deixa com que o rosto resplandecente apareça por um momento, ele fala com os principais, que é Arão, os mais antigos, os anciãos, depois os chefes dos povos, de cada povo, de cada tribo, e depois ele fala com o restante do povo. Mas no primeiro momento nós vemos que o rosto aparece e eles reparam, e esse rosto reluzente vai significar uma autoridade. Quem é Moisés agora? Não é só o líder que nos tirou do Egito, ele é alguém que tem uma autoridade dada por Deus. Nós olhamos para ele e começamos a ver um rosto diferenciado. Só que nós estamos falando de homens incapazes de compreender a glória de Deus na vida de Moisés. E aí o que começa Paulo então a dar a dica? Que se ele fica muito tempo com o rosto reluzente, olhando para os filhos de Israel, e de repente o rosto vai voltando ao normal, aquilo que inicialmente era uma autoridade, agora vai significar o fim da autoridade. Começariam a julgar Moisés só pelo fato dele ter, num primeiro momento, uma intimidade com Deus e uma autoridade dada por Deus. À medida que ele perde o rosto reluzente, seria muito comum, já presos aos paradigmas, olha aí, dizer Moisés está perdendo a intimidade com Deus, porque o rosto ia voltar ao normal. Olha que coisa interessante quando nós falamos da nossa vida com Deus. Você já experimentou, num determinado momento da sua vida, quando sobra mais tempo, você estar mais vezes na igreja, ler a Bíblia todos os dias, jejuar? Eu não falo daquele jejum de 15 minutinhos, estou falando de um dia inteiro de jejum. Experimenta fazer um jejum de 12 horas, durante 3 ou 4 dias ou uma semana. Queridos, vocês vão ser irreconhecidos pelos amigos e familiares, porque vocês entram num ambiente com Deus tão sobrenatural, que nem você se reconhece. Se alguém joga pedra no telhado, você nem quer saber quem jogou, você já perdoou o agressor. Se alguém fala mal de você, você imediatamente diz, misericórdia, que Deus abençoe essa vida. É diferente. Mas quando nós invertemos isso, quando nós temos uma frequência esporádica na igreja, quando a leitura da palavra é só quando eu vou à igreja, oração só quando o pastor manda, dá glória a Deus só se o pastor pedir, então irremediavelmente nós começamos a perceber que o rosto vai voltando ao que eu chamo de normal. O que é normal? A velha criatura. O crente, quando não tem esta frequência com Deus, ele se esquece quem ele é. Pela manhã falava sobre isso, Quem realmente você é? A gente se esquece da nossa cidadania, esquecemos que somos cidadãos dos céus, nos esquecemos que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor para nos guardar de todo mal.
Nos esquecemos que o Senhor é o nosso guarda, a nossa direita e a nossa esquerda. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Esquecemos que nós somos filhos de Deus, louvado seja o Senhor. Esquecemos de tudo isso, por quê? Porque nós estamos perdendo o rosto reluzente que está aqui sendo descrito por Paulo, lembrando Moisés. Mas a questão, queridos, que já que a gente está falando de passado, isso aqui está prendendo o povo a uma religiosidade pela interpretação da lei. Ora, se nós tínhamos no Éden, e o que é o Éden? A comunhão total com Deus. Adão falava com Deus, Deus falava com Adão. Que intimidade! Vem o pecado. Agora, na lei, ou no conhecimento de Deus, através da religião judaica, nós vamos precisar de um intermédio. E aí cria-se a figura do sacerdote. Se o sacerdote pediu perdão a Deus, eu recebo, do contrário, Deus não me perdoa. A presença de Deus só se eu estiver próximo à arca, se não tiver arca, eu não tenho a presença de Deus. Isso tudo é construído, essa ideia, na lei. Quando vem Cristo e nos apresenta a graça com a ideia do véu rasgado, o que ele está dizendo? Ei, você pode voltar um acesso total a Deus. Ainda não é a comunhão do Éden. Isso você vai conquistar, isso você vai buscar. Mas você só consegue entrar no Éden, no paraíso, no jardim de Deus, se você abandonar o passado da velha criatura. Se você sair do que era o seu passado e buscar novidade em Deus, louvado seja o Senhor. A graça, queridos, é o acesso total a Deus. Mas para que você experimente essa graça, você vai ter que remover algumas coisas. E isso é o que é mais difícil. O que Paulo diz? Ousadia, franqueza. Senhor, não consigo abandonar os velhos costumes. Me ajuda. Isso é ser franco com Deus. Isso é tirar o véu para falar com Deus. É olhar e dizer, eu sei que Deus me conhece, eu sei que eu sou fraco diante de Deus, mas Ele me perdoou, a misericórdia dEle está sobre mim, por isso hoje eu tenho acesso à graça de Deus. Nós estamos aqui não porque somos melhores ou mais santos do que ninguém, estamos aqui porque fomos alcançados pela graça de Deus, louvado seja o Senhor. Isso não pode sair de nós, queridos, porque essa lei que Paulo está se referindo está prendendo esse povo de seguir, caminhar. O coração está endurecido, eles estão presos ao passado, estão deixando de usufruir da plenitude de Deus na vida dele. E isso é muito sério, por quê? Eles estavam não se permitindo a conhecer o novo de Deus, estavam cegos. Você lembra como Paulo experimentou viver com Cristo? A história de Paulo diz que ainda Saulo, perseguindo os cristãos, ele se converte, cai no caminho para Damasco, caminho esse que daria a ele poder para perseguir os crentes, e aí ele se converte. Como é que ele se converte? Primeiramente ele fica cego, para Cristo mostrar para ele que ele já era cego e não sabia. Se nós estivermos ainda presos ao passado, o nosso coração é petrificado. Nós não temos oportunidade de experimentar novidade de vida. A nossa visão periférica espiritual não acontece, nós ficamos bitolados. Daí alguns falarem da religião como é prejudicial. Se a religião é proibitiva tão somente, se a religião não apresenta Cristo, se você não está experimentando Cristo como você pode experimentar com acesso total a Deus, não importa o grau de maldade que você tenha praticado, o que você tenha vivido, não importa. Sabe o que está acontecendo? Ele nos atraiu justamente para nos curar, louvado seja Deus. Ele é o médico dos médicos, você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos voltar lá em 2 Coríntios. Capítulo 3, versículo 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Ora, Paulo está justamente no momento em que não existe Novo Testamento, a lei é lida, e eles interpretam a lei através dos ensinamentos de Cristo, e eles vão ler Moisés. Quando falam em ler Moisés, estão se referindo aos primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então eles vão ler isso, e isso tem causado um problema sério, porque eles não conseguem se desprender do passado, mesmo sendo convertidos em Cristo.
Eles estão presos nessa religião. E o que endurece? A mente e o coração. De novo, versículo 14. Mas a mente deles se endureceu. Eles leem o texto e eles voltam com a preocupação de ter que o véu representar o quê? Autoridade. E essa autoridade, se ela se esvai, Moisés não tem mais autoridade nenhuma. Isso é confuso para eles, muito mais do que você imagina. Assim como é tão confuso a gente dizer, vou abrir mão do passado e vou seguir à frente com Cristo. Dizer é muito simples. Mas para que você experimente isso, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Você vai ter que abrir mão do seu passado. Do contrário, a mente se petrifica e o coração também. Vê que Paulo tem um propósito de levar Cristo, assim como a lei deveria revelar Cristo. Mas Cristo, quando chega, é rejeitado, porque a lei não mostra Cristo. Cristo ele mostra porque Ele é o Deus que nos ama, e Ele decide por Ele mesmo ser o véu encarnado, ou melhor, o verbo encarnado. Então, é agora Deus em forma humana, explicando as coisas do reino, usando a própria lei, porque é isso que Cristo faz. Me dá o livro, me dá Isaías, me dá aqui Salmos, eu vou ler para vocês. E aí ele começa a mostrar a novidade de vida que eles não podiam enxergar, porque estavam presos à lei. Estavam presos ao passado. Muitos hábitos antigos, estragados, representavam a prisão espiritual que eles estavam vivendo. E o que deveriam ser? Livres, mas na lei estavam presos. Então, o primeiro ponto que eu quero encerrar é a questão dos velhos costumes. Nós precisamos abandonar a velha natureza definitivamente. E esta palavra vai realmente de encontro a motivo de estarmos aqui. Quando Paulo diz que estar diante da mesa é fazer assim um exame de si mesmo. E nós precisamos ser francos com a gente. Quem é você? O que faz você? E o que você faz agrada ou não a Deus? Daí então a gente vai no segundo ponto explicar um pouquinho sobre a conversão legítima. No versículo 16, aí mesmo de 2 Coríntios 3, quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Não é o véu físico, porque aqui eles não usam mais, quem usava o véu era Moisés. Mas o véu é tirado no sentido espiritual, ou seja, esse que se converte a Cristo, que Paulo leva a Cristo para gentios, que era a missão inicial, para os judeus que conhecem ou não ele, mas ele fala como um judeu, aos gentios romanos e os gregos, aqueles inalcançáveis. Paulo está levando uma palavra genuína para uma conversão genuína. Mas para isso acontecer, eles precisavam abrir mão do passado. E aí tem algo interessante, eu tive uma experiência secular, eu trabalhei numa empresa, que era uma empresa de concessionária de caminhões, e ali nós tínhamos os produtos que eram vendidos, né? É muito interessante que eu aprendi isso e hoje eu entendo isso através da leitura da palavra. Quando você adquire um automóvel, ele vem completo, né? Você não compra um carro faltando roda ou motor, ele vem pronto. E aí quando você precisa trocar uma peça, se você leva ao concessionário, ao representante da fábrica, né, que produziu o seu carro, você tem ali uma peça genuína. O que é uma peça genuína? É uma peça exatamente igual que é montada nos automóveis. Então você leva uma concessionária, o seu carro, e é muito cara a manutenção na concessionária, é muito caro. Geralmente se leva quando o carro é mais novo, o carro vai ficando velhinho, você leva para o mecânico amigo, coisas assim, porque é muito caro. Mas uma verdade precisa ser dita. Lá você tem uma garantia do fabricante. Então isso é chamado peça genuína. Bom, alguém fabricou aquela peça. E não é necessariamente o que leva a marca do automóvel. Se você compra um automóvel, sei lá, da Fiat, você tem peças de várias marcas aplicadas nesse automóvel. Mas quando o fabricante, através do concessionário, coloca essa peça, você está colocando uma peça genuína,
que tem garantia de durabilidade, tem mão de obra qualificada, por isso é mais caro. Quando você olha a peça e diz assim, isso aqui foi fabricado pela fábrica X, eu vou até a loja e procuro o fabricante X dessa peça. Essa peça comprada no mercado, mesmo que seja do mesmo fabricante, e que vai ser aplicada por um outro mecânico que não é da concessionária, não é mais chamado de genuína, é chamado de original, porque foi o mesmo fabricante. Mas não é genuína porque quem vai colocar a peça é outra pessoa. Quem controla a validade da peça não é mais o fabricante, é o vendedor. Então agora é uma peça simplesmente original. Deixou de ser genuína para ser original. Mas aí você vai na loja, você foi no concessionário e falou, olha, colocar uma peça genuína não dá porque está muito caro. Eu vou na loja do meu amigo, que ele tem do mesmo fabricante. Aí você vai lá e ele diz, eu tenho essa peça, é o mesmo fabricante. Aí você diz, então eu vou colocar uma peça original. Mas aí quando você vê o preço, fala, meu Deus, não dá para pôr nem genuína nem original. Aí ele indica uma loja do amigo do amigo do amigo, que tem lá um fabricante que fabrica algo muito similar, que ele botou no carro dele e funcionou. Você está comprando uma peça do paralelo, que vai ou não funcionar, que pode dar até um bom resultado, mas não é original e nem é genuína. Não tem garantia de ninguém. Provavelmente você vai voltar na loja, a loja até fechou. E o mecânico vai dizer, é defeito da peça. Eu coloquei direitinho, eu li o manual. Você entende a diferença? Quando Paulo fala de uma conversão legítima, lemos no versículo 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Não é se converter à religião. Quando você entra nesta igreja e diz, quero ser membro desta igreja, eu como pastor fico feliz. Mas o que eu preciso fazer com que você entenda é que você não vai seguir o pastor Jarbas, nem seguir a igreja de Nova Vida. Você tem que seguir Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Isso é uma conversão genuína, porque onde quer que você vá, onde quer que você esteja, você representa Cristo, você é a imagem de Cristo, você pensa como Cristo, você age como Cristo, você não está aos olhos do pastor nem dos irmãos, mas você é um cristão genuíno, louvado seja Deus. E aí lembra o que eu falava da garantia? Quem garante a tua entrada e a tua saída é o Senhor que criou você, louvado seja Deus. É o Senhor que criou você para a glória dele. Por que Deus me ama, mesmo eu sendo um pecador? Porque Ele criou você para a glória dele. Ele não desiste de você, louvado seja Deus. Muitas vezes nós desistimos de nós mesmos, desistimos do propósito que Deus tem para nós. Temos que tirar o véu. Pastor, como é que eu tiro o véu? Abrindo o coração. Não tem jeito. Enquanto os judeus tentavam ali se converter e estavam presos à lei, isso mostrava que o coração estava fechado. Você não pode fechar o coração para Cristo. Você lembra o que está escrito? Coloca, por favor, Apocalipse 3, versículo 20. Olha o que está escrito. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, o que você precisa fazer? Eu gosto dessa visão de Cristo saindo do seu trono branco, se dirigindo à nossa vida individualmente. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele quer nos ajudar, mas Ele não entra nem pela janela e nem pela chaminé. Ele entra pela porta. Você lembra quando Jesus entra pelos portais de Jerusalém e o salmista já havia profetizado, ó portais eternos, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória, louvado seja o Senhor Deus é o Senhor, Rei da Glória. Isso acontece na entrada triunfal em Jerusalém, as pessoas acenam os ramos, estendem as roupas, Jesus está sobre um jumentinho, os que estão adorando a Ele sinceramente, estão verdadeiramente cumprindo o propósito que é viver para a glória de Deus, mas nem todos reconhecem, porque o coração deles estava endurecido pelo pecado
e pela interpretação da lei. Então, o que Paulo vai nos dizer? E agora, quando Apocalipse, nós lemos João falando sobre abrir o coração. Queridos, nosso Deus é onisciente. Ele olha para nós e sabe de todas as nossas dificuldades. Imagina você vivendo um momento não tão bom da sua vida. Seus amigos te abandonam, o emprego não é suficiente, o salário não dá, a doença chega, os filhos não te reconhecem, a autoridade, você está todo cheio de véu. Para remover esse véu, para você recobrar o seu entendimento que você é filho e filha de Deus, você tem que levantar do sofá, olha a ilustração, levantar do sofá, sair do conforto, do comodismo e ouvir as batidas na porta. E quando Cristo bate, Ele sabe exatamente como bater para que você o identifique. Ele bate e ainda diz o seu nome. Por isso o texto de Apocalipse diz: aquele que ouvir a minha voz. Ele bate, você pode ter dúvida se é ele mesmo, então para ouvi-lo. Então ele vai chamar você pelo seu nome. E o que você precisa fazer? Abrir o coração, levantar do sofá, abrir a porta. Quem sair? É Cristo. Então entra. E aí é o convite. Ele não entra se você não convidar. Depois que ele convida, qual é a promessa? Serei com ele e ele comigo. E Jesus, queridos, se você olhar o testemunho de muitas pessoas, eu poderia dar o meu, mas a palavra de Deus é suficiente, não vou precisar testemunhar. Mas Jesus, ele é aquela visita indesejável. Por que ele é indesejável? É aquela visita que você não espera a visita. Sabe quando você está em casa, a casa está uma bagunça? Quando você sabe que vai receber uma visita que você ama, você arruma a casa, esconde sujeira. Opa, não, você não esconde sujeira debaixo do tapete, não. Você varre o tapete, sacode a poeira, você tira a xícarazinha boa para servir um café. Não é assim que você faz? Mas Jesus é aquela visita que chega quando a casa está bagunçada, quando a xícara está quebrada, quando o café acaba, quando a alegria de viver não existe mais. Ele é a visita indesejada, porque ele quer entrar exatamente como você está, porque ele sabe que se você abrir a porta para ele, ele te ajuda a arrumar a casa, ele abastece a despensa, ele renova a alegria. Ele é a melhor visita que poderíamos receber. Louvado seja Deus. Que até então é indesejada, porque você quer apresentar Jesus e as pessoas vão dizer o quê? Não quero saber de religião não, minha vida está tão torta, está tudo, eu não quero saber de... Mas querido, Jesus é exatamente o que faz remover o véu na tua vida. Louvado seja Deus. Ele é responsável por essa libertação que nós precisamos, uma conversão legítima, que é tomada a decisão por nós, que invade o campo espiritual. Se nós pudéssemos representar num teatro a conversão legítima de uma pessoa, nós colocaríamos a pessoa no centro do palco, uma luz apagada e alguém totalmente sem vida. Nesse teatro, aparece o homem de branco, aqui Cristo no teatro é justamente o homem de branco, né? Ele toca e diz: você pode abrir o coração para que eu entre? E essa pessoa aceita. E na mesma hora que ele coloca a mão sobre a pessoa, demônios saem. A libertação legítima, genuína, a conversão sincera, afasta de nós todo o pecado, toda a maldade, toda a malignidade que está nesse mundo. Daí nós entendermos por que muitos vivem 10, 20, 30 anos na igreja e não conseguem experimentar de uma transformação sincera. Porque essa transformação que aparece no rosto de Moisés vai depender da relação que ele tem com Deus. E enquanto o povo vai julgar Moisés, se ele não tem mais o rosto brilhando, agora ele não tem autoridade, é o povo que julga. Porque você não precisa mostrar para as pessoas aquilo que você não é. Você tem que mostrar para Deus quem você é. Lembra da ousadia? Lembra da franqueza? Senhor, eu não tenho condição de estar aqui. Eu não sou santo o suficiente, mas se a tua graça me atraiu, aqui serei transformado. Louvado seja o Senhor. Você entende o que é isso? O entendimento precisa ser completo, queridos. Eu vou ler um texto em Lucas, deixa marcado aí em Coríntios, vou ler um texto em Lucas com você.
capítulo 22, apenas o versículo 31. Gosto muito desse texto porque fala da palavra conversão. Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. O que Jesus está dizendo? Que o diabo está doido para ceifar a vida dos discípulos que estão se esforçando para ouvir os ensinamentos de Jesus. Então isso é a realidade da nossa vida. Não pense você que você está na igreja casualmente, que você fez a sua agenda para estar aqui hoje, alguém te convidou e você, eu vou lá, porque sabe como é que é, eu tenho que ir, muito tempo que eu não vou a uma igreja. Não pense isso. Nessa hora o Senhor livrou você do Satanás peneirar a sua vida. Entende o livramento que Deus nos deu aqui? Porque se Satanás peneira a nossa vida, nós podemos ser reprovados. E Cristo, conhecendo a fraqueza do homem, assim como ele conhecia a fraqueza de Pedro, o restante do texto vai dizer: eu oro por você, eu intercedo ao Pai por você. E aí Pedro, com aquele afã de dizer: não, Senhor, mas eu estou bem. E Jesus disse para ele: rapaz, depois que você se converter, esta palavra conversão então vai nos mostrar o retorno, a volta. A primeira imagem que eu tenho de conversão é quando estamos dirigindo e passamos do ponto. Você tinha que ter entrado numa ruazinha lá atrás, passou direto. Aí você para no posto Ipiranga, para ficar bem atual, né? Você para no posto Ipiranga e diz: como é que eu faço para chegar em tal lugar? Só que você passou da rua, você não pode dar uma ré, é perigoso, é perigoso demais. O que você faz? Você vai lá na frente, faz a conversão, volta para depois você entrar na rua que você passou. Cristo estava dizendo: Pedro, você é muito ousado, muito audacioso. Pedro é um homem corajoso demais, mas ele tinha passado do ponto. Cristo está dizendo: volta-te para mim. Você só está de pé porque eu guardo a tua vida. Você só chegou até aqui porque eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito. Pedro, se converte, Pedro. Pedro, entende o que está acontecendo com você. Você tem que experimentar a dependência de mim, a dependência que nós temos de Deus, que muitas vezes nós nos esquecemos. E o que faz com que a gente esqueça essa dependência? Estamos presos no passado. Porque no passado nós fizemos coisas que nem nós acreditávamos que podíamos fazer. O que está faltando em nós, queridos? Uma conversão genuína, sincera. Senhor, nada sou. Eu sou pobre, miserável, cego e nu. Mas se o Senhor estiver comigo, eu sou filho e filha do Rei. Louvado seja o nosso Deus. Volte lá em 2 Coríntios capítulo 3, para a gente ir encerrando. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito. Agora o Espírito com E bem grande. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Veja qual é o nosso papel: removendo o véu, rompendo com o passado, buscar o novo de Deus, buscar as revelações do Espírito, buscar a relação do Espírito, entender o que é viver uma vida amadurecida com Deus, quebrar as correntes, cadeias e grilhões que nos prendem ao passado. Isso é viver a ousadia que a liberdade de Cristo nos dá. Cristo nos dá uma liberdade de viver enfrentando um mundo que não sabe nem o que é usar liberdade. O mundo que a gente vive hoje não sabe usar liberdade. Você já parou para pensar quantas leis foram criadas para promover liberdade? Eu tenho liberdade de ser o que eu quero ter liberdade de fazer o que eu quiser. Essa liberdade virou libertinagem. Perdeu o sentido, irmãos. Liberdade é melhor tê-la quando se pode detê-la. Do contrário, melhor nunca conhecê-la. Liberdade não é não ter limites, é conhecer os limites. E antes que a gente ultrapasse a linha, nós temos condições de dizer: não quero isso para a minha vida. A questão é que o passado às vezes não nos permite fazer isso. Estamos cheios de si.
Estamos confiantes demais na velha criatura. E o último ponto é que nós precisamos atestar se realmente estamos experimentando dessa conversão. Voltando a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Olha aí, não a mesma transformação que experimenta Moisés, mas somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, é como se Moisés, ao se encontrar com Deus, ele entendesse dessa dependência. Ele abriu mão de quem para estar na presença de Deus? Do povo. Ele abriu mão da comunhão da sua família. Eu não sei se você abriu mão de algumas coisas que você gostava de fazer para estar aqui hoje. Mas se dependesse da nossa carne, você estava assistindo TV, jogando videogame, indo à beira da praia, fazendo qualquer coisa, no shopping, não na igreja. Se dependesse da velha natureza, nós nunca estaríamos aqui. Ah, pastor, eu trabalho de segunda a sábado, e o domingo justamente que eu tenho para me esbaldar, eu vou para a igreja. Olha a velha natureza. A nova natureza pensa o contrário. Eu não posso abrir mão de agradecer a Deus tudo que Ele tem me dado, por isso o meu primeiro dia da semana é na presença do Senhor, louvado seja Deus. É totalmente invertido, irmãos. E aí me lembro aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, versículo 12, coloca na TV, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Quando é esse depois? Depois é futuro. Lembra que falávamos dos paradigmas do passado? Se eu quiser experimentar as coisas futuras que Deus tem para mim, eu tenho que abrir mão do passado, queridos. Eu tenho que retirar o véu. Eu tenho que olhar para Deus como Deus olha para mim. E eu tenho que olhar como no espelho para mim mesmo e ver quais são as minhas falhas. Você entende por que esta palavra se encaixa perfeitamente quando Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo? Você tem que olhar para a sua vida com mais carinho. A glória do Senhor está disponível para Ele, não para nós. A transformação que Deus tem para nós é uma mudança definitiva que Cristo faz na nossa vida. De glória em glória significa que não é de um dia para o outro, mas é todo dia na presença de Deus. E a própria imagem não é ser como Deus, mas é espelhar aquilo que Deus é para nós. Quem é Cristo para você? Cristo tem véu? Não. Ele rasgou o véu. Ele mostrou que a autoridade que estava sobre Moisés era porque Moisés estava na presença de Deus. A questão é que nem todos enxergavam isso plenamente. E eu vou encerrar lendo então em 1 Coríntios, e aí eu peço a você que abra sua Bíblia. 1 Coríntios, você pode ficar de pé com a sua Bíblia em mãos, que nós já vamos orar. 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 2, melhor dizendo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz Paulo. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.
Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz. Ministra sobre nós o teu querer e a tua vontade. Remova o véu que por algum motivo ainda está sobre nós. Que possamos examinar a nós mesmos, para que possamos participar da tua mesa, pela tua graça e pela tua misericórdia. Assim oramos em nome de Jesus. Que todos digam amém.